Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Lima e a gente está começando mais um Arena de Ideias, que é o podcast da Oficina Consultoria, um espaço aqui para debates inteligentes sobre reputação, influência, comunicação, inovação. E é muito bom ter vocês aqui nesse episódio, minhas parceiras convidadas de hoje. Eu sou diretora executiva da oficina, sejam bem-vindos. Eu espero que essa conversa seja, com certeza será muito bacana para a gente discutir um tema que acho que é difícil não gostar, que é o carnaval. E para que esse conteúdo aqui seja acessível para as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos crespos cacheados, eu estou usando uma camisa preta com estampa de conchas azuis e verdes, estou usando brincos de argola, e vou apresentar as minhas convidadas e elas vão fazer, cada uma vai fazer sua autodescrição também. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como construir marcas fortes no carnaval, essa época do ano festiva, animada, mas a gente precisa também ficar de olho ali na adoção de ações de combate ao assédio, à importunação sexual em eventos, nessa festa maravilhosa brasileira. Então, como é que organizações públicas e privadas podem proteger a sua imagem, garantir que essa comunicação esteja alinhada com os valores de respeito e inclusão? A gente vai discutir as estratégias, os desafios, as oportunidades. E para essa conversa, temos aqui duas convidadas que entendem muito do assunto e vão trazer esses insights sobre como é que a gente pode se preparar para os maiores desafios dessa temporada. Então, temos com a gente aqui a Marina Ferreira, que tem uma experiência de mais de 20 anos em comunicação, sendo 13 deles no Grupo Heineken, onde ela atualmente atua como diretora de comunicação corporativa. Muito bem-vinda, Mariana. E a Ana Dobate, que é a fundadora e a CEO da Livre de Assédio, essa plataforma maravilhosa, pioneira na luta contra o assédio. Ana, seja bem-vinda também. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Arena de Ideias com a gente. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Marina. Queria entender como é que questões como consumo responsável, assédio e posicionamento de marca exigem aí um olhar da Heineken, de uma empresa com uma reputação tão consolidada, tão conhecida. Como é que vocês trabalham para evitar ali crises e fortalecer a imagem da empresa? Como é que vocês se preparam para garantir uma presença autêntica e positiva durante a maior festa do Brasil? Natália, é um prazer participar aqui do podcast com você. Ana, é uma delícia conhecer você. Ouço muito falar do trabalho aí da Livre de Assédio, então realmente é uma alegria participar aqui de uma conversa importantíssima, sempre, né? Não só as vésperas do carnaval, mas o ano todo. Bom, me fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tô de coquezinho no cabelo, brinco de pérola e uma camiseta rosa. Bom, Natália, começando a responder, eu acho que a Heineken vem fazendo um trabalho consistente do ponto de vista de consumo responsável e combate ao assédio, não só nas datas especiais, nos eventos especiais, mas o ano todo. E eu entendo que no mercado em que a gente tem mercado tão importante para a Heineken no mundo, em que você tem aí o principal local de consumo de marcas importantes como Heineken e Amstel, a construção de uma reputação forte é inegociável e, com certeza, para um tipo de produto que é igual cerveja, né, realmente a questão de consumo responsável é fundamental. Então, a gente já tem aí a principal marca da companhia gastando 10% da sua verba de anúncio para exatamente falar de consumo responsável. A gente tem um processo de intenso usando as nossas redes sociais e todas as demais comunicações, sempre fazendo essa provocação dos reais motivos que te fazem consumir o produto e como realmente você precisa avaliar se você opta por consumir.
quais são as responsabilidades que você tem, os motivos que te fazem consumir álcool, e também refletir sobre as situações em que, de repente, você não deveria consumir um produto alcoólico e deveria optar por um produto como uma cerveja sem álcool ou mesmo outros produtos como refrigerantes e água que a gente também tem no nosso portfólio. Então, a gente tem um jargão que eu prefiro vender 9 cervejas para 9 pessoas do que 9 cervejas para uma única pessoa, que isso é condição fundamental para a sustentabilidade do meu negócio. E do ponto de vista do assédio, a gente vem fazendo um processo bastante intenso de educação, em especial dos nossos colaboradores, mas que ultrapassa um pouco esse ambiente direto daquelas pessoas que trabalham na Heineken e já vem extrapolando os muros, em especial nos grandes eventos como o Carnaval, de oferecer as melhores ferramentas para que as pessoas se manifestem e combatam aí não só o assédio, mas as microagressões, em especial do ponto de vista do público feminino. Então, acho que, de uma forma geral, como a gente enfrenta isso, tudo. Então, a gente faz o letramento, a gente faz o monitoramento e a gente usa as nossas marcas do ponto de vista para potencializar essas mensagens junto aos nossos consumidores. Legal, Marina, porque não tem, infelizmente ainda, né, quem sabe no futuro ainda não tem como a gente falar de carnaval sem falar sobre os casos de assédio que Sim. aumentam muito nessa época. É um momento de celebração, mas aí também coloca luz sobre esses desafios aí urgentes que a gente precisa enfrentar. E muitas marcas também se veem num cenário em que elas não sabem, querem apoiar, né, a causa, querem trazer iniciativas, mas elas não sabem muito como se posicionar de maneira ativa e responsável. E aí, como promover esses ambientes mais seguros. Então, Ana, queria que você falasse um pouco para a gente como é que essas marcas podem atuar, quais são aí os bons exemplos que a gente pode trazer num cenário como o Carnaval, por exemplo, né? Tem outras festas, outros momentos, mas falando agora de Carnaval. Olá, gente. Natália, um prazer. Marina, um prazer também cruzar com você. Espero que em breve, presencialmente também, porque tem tido um trabalho muito intenso com a equipe da Heineken. E mais na frente eu falo da importância também da gente viver os valores 360, que está sendo bem interessante conviver com o teu time. Bom, para me audiodescrever, eu sou uma mulher branca, estou aqui com o cabelo preso, cabelo preto, usando batom vermelho, brincos redondos dourados, um colar com uma pedrinha preta e uma blusa rosa. Atrás de mim tem um armário branco, uma estante com livros e um quadro vermelho. Bom, eu acho que é bem importante a gente entender que assim, a gente veio passando por várias fases desse lugar de conversar sobre empoderamento e respeito, desde aquela questão do pessoal revisitar lá atrás como a bebida era vendida. Então, eu lembro muito de ativação no Carnaval, né, que dizia, pegue a sua mulher, faça ela beber para ela ficar facinha, que aí vem até em 2018, muito inspirado nisso, a campanha do Não é Não, que aí ganha o Brasil inteiro nesse lugar que não nos objetifique, não é sobre nos embebedar para a gente ficar fácil. E, claro, a gente está falando de um crime. Isso aqui, para mim, eu faço uma marcação, porque isso conversa com carnaval, isso conversa com bebida, conversa com posicionamento, e hoje a gente pode falar que conversa com lei, de um movimento da sociedade civil. E não tem, Natália, como a gente falar sobre isso, se a sociedade civil não estiver na mesa conversando, e, claro, a iniciativa privada. Então, quando a gente fala de bons exemplos, eu acho que a gente já transcendeu até essa questão da propaganda. É realmente um lugar onde a gente tem presença nos eventos, e aí eu vejo logo a Marina falando sobre a questão de redução de danos, né? Você fala também sobre esse lugar que a gente está junto, de conseguir ajudar e colaborar com aquela pessoa que está vulnerável, não necessariamente quando o assédio aconteceu ia acolher, como a lei já diz, mas também como é que a gente coloca barreiras ali, integrado àquele ambiente de produção, que é complexo, porque é multicamada, mas é possível fazer sim, se a gente está dentro dessa conversa com a produtora e com as marcas, de como é que a gente tem presença, como é que a gente tem equipe, desde construir o setup de um evento, que tenha ali um lugar onde a gente possa ter presença para acolher, sinalizar como pedir ajuda, como mecânicas de redução de danos, de distribuição de água, que inclusive hoje é obrigado em lei por causa de outras questões, mas que ajuda muito esse lugar de mitigar risco, como também o treinamento de toda a equipe, para a gente entender que pessoas vulneráveis precisam de acolhimento, precisam ir para o posto médico, não necessariamente de julgamento, né? Isso é um problema que é de todos nós. Então, a gente está vivendo realmente um momento que a gente tem lei também mudança de cultura. E cada vez mais isso vem ganhando tração. E o que eu acho também muito interessante, Natália, é que além da presença da equipe ali para o acolhimento, a questão da preparação do time prévia,
Eu acho que é muito. Eu vou aproveitar esse momento para marcar, gente, se acoplar, chamar no último minuto, pegar a verba que está sobrando para fazer alguma coisa só para constar. Isso daí é só proteção jurídica, não é reputação, não é experiência e não é cuidado. E a gente está falando de cultura de cuidado, de prevenção. Mas o que eu acho muito interessante é ver aí marcas de bebida que já começam a sentar com a produção e dizer: se eu estou patrocinando, eu também vou exigir critérios mínimos, parâmetros mínimos e cobrar também accountability, como a gente chama, que é a prestação de contas. E é pensar nisso como um todo, né, Ana? Exatamente como você falou, não é só prestar contas, mas como você está sendo responsável pela construção daquele evento, pela cultura que está sendo implementada naquele local, e isso é demonstrar de fato preocupação, não só fazer ali qualquer tipo de ação mínima para constar no seu relatório. É isso que a gente, né, precisa ver de fato das empresas, e a gente sabe que uma crise, né, a gente trabalha com isso aqui na oficina, eu trabalho com isso, uma crise ela pode viralizar em minutos, e nesse período de festa, a rapidez nas respostas, na atuação, ali na solução do problema, faz toda a diferença. E como é que eu queria entender um pouco de vocês, né, na visão de vocês, como é que as equipes podem se preparar para agir nessas situações com eficiência, né? Essas situações são imprevisíveis, acontecem coisas imagináveis, protegendo a reputação das empresas. Eu acho que é importante esse olhar de proteção de reputação, e mais do que isso também, protegendo as pessoas envolvidas, as possíveis vítimas, né, as mulheres principalmente. Como é que as empresas podem e devem conduzir isso, esse alinhamento, esse entendimento, para que a atuação seja rápida e eficiente para todos os lados? Bom, eu vou começar minha resposta construindo em cima do que a Ana acabou de mencionar. Nos grandes eventos que a Heineken teve ano passado, como, por exemplo, o Rock in Rio e a Fórmula 1, a gente já fez um processo importante durante o evento de incentivar e fazer conhecida a questão da tenda de acolhimento, né? Então, a gente fez uma campanha de evento livre de assédio. A brigada e as equipes que estavam trabalhando no evento foram treinadas sobre assédio, e a gente também fez, evitou todos os esforços possíveis para que, se caso alguma situação acontecesse, essa pessoa fosse acolhida e tivesse formas de se manifestar. Então, na hipótese até de se algo acontecer, se você presenciou algo e não foi objeto da tenda, a gente também tem um Speak Up, que é um telefone que é acessível não só para as pessoas de dentro da Heineken como de fora da Heineken, e todo o processo de investigação acontece com a máxima confidencialidade possível, e é interessante que o CEO da companhia está envolvido nesse processo de entendimento e conclusão, que pode afetar não só os nossos colaboradores, mas os eventos que a gente patrocina, ou mesmo fornecedores da Heineken. Então, assim, é um processo bastante sério de avaliação para que a gente investigue até onde for possível se eventualmente algum tipo de situação aconteceu. A gente também tem aqui, do ponto de vista de reputação, e aí, Natália, sobre uma outra perspectiva, nos grandes eventos a gente também tem um monitoramento bastante importante do ponto de vista de situações que podem chegar a público, às vezes antes da própria ciência da companhia. Então, a gente tem ferramentas de monitoramento de redes sociais, dos principais portais de notícia, para entender se tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que, por fim, e não menos importante, temos pessoas da Heineken em todos os eventos. A gente tem representantes de jurídico, a gente tem representantes de comunicação, então a gente tem esse olhar carinhoso que extrapola talvez aquela pessoa que naturalmente fosse unicamente responsável pela execução do evento. Então, a gente está de uma maneira constante e importante promovendo esse cuidado da forma como as nossas marcas estão expostas e como a gente realmente antecipa qualquer tipo de problema e que possa causar algum tipo de dano à nossa reputação. Então, e eu acho que, para fechar aqui, como comunicação corporativa, nós contamos as histórias de todas as marcas. É a beleza de que cada marca tem seu público, seu objetivo, mas realmente é o grupo que acaba se responsabilizando por todos. Então, acho que, de alguma maneira, a gente redobra
em grandes eventos e grandes festas, esse cuidado para que realmente a gente conte para todo mundo as ferramentas que o grupo dispõe para você combater o assédio ou o consumo irresponsável dos meus produtos, mas, acima de tudo, acho que esse olhar vigilante da reputação que consegue enxergar, além do público A, B, C, que normalmente é foco de uma determinada marca, mas sim a composição do todo. Ana, e como é que as marcas, né, do ponto de vista com o seu olhar aí, as marcas precisam ter um cuidado para serem autênticas, enxergarem o problema ali na sua individualidade, porque eu acho que essas questões, quando a gente fala de assédio, quando a gente fala, né, de abordagens minimamente inadequadas, a gente está falando de como isso atinge cada pessoa. Então, isso que Marina falou, de trazer pessoas atuando ali nos eventos, não é só quem está organizando o evento como um todo, mas pessoas com um olhar especializado para entender questões específicas. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente falou um pouco no e-book de fim de ano da oficina sobre o uso das inteligências artificiais ao nosso favor. Eu acho que isso é muito bacana ali para fazer, ter um olhar geral, mas a gente precisa ter esse cuidado personalizado, né, Ana? Principalmente quando a gente fala desse assunto. Então, como é que as marcas podem atuar aí nessa questão muito específica e delicada? Eu acho que isso é bem importante você trazer, porque fala sobre comprometimento genuíno. Então, uma coisa que eu acho bem interessante para mim é, por exemplo, quando você fala do cuidado com o seu funcionário, com a equipe que está ali trabalhando. Então, um valor que a gente tem na Livre, a gente passa, olha, chegar para a gente denúncia ou bater no ponto de acolhimento, não importa, até porque ainda tem lastro de governança quando a gente fala de ESG. Às vezes eu fico confusa que tem gente, não, a gente não faz isso por causa da lei. A gente faz isso por causa da experiência, não tem como, e a gente é ESG, não tem como falar de ESG e não olhar para a lei. E a lei está muito clara. A lei diz que os protocolos contra assédio são para fornecedora, cliente, para quem está trabalhando ali, para funcionária, obviamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente coloca, porque trabalhando, inclusive, com o teu time, Marina, na Fórmula 1, eu fui auditada, meu time foi auditado para saber se eles estavam com alimentação, com pausa para descansar, se tinha uma psicóloga, se tinha uma equipe técnica. E isso me deixa muito feliz, porque como eu já trabalhei, inclusive, no Detal, para a área VIP da Marina, que a gente fez até, inclusive, um treinamento multimídia, para a produtora que ali dentro para mim foi muito interessante, foi um vídeo para a gente distribuir para aquele pessoal que se acopla no último minuto, porque a gente sabe que é complexo organizar um evento, mas que 90% do time foi treinado dentro do escritório da Heineken, mesmo sendo de uma produtora terceirizada. Isso para mim já sinaliza que, assim, eu não vou jogar a culpa na agência que está ativando. Esse problema é meu. Essa área VIP é minha. Eu cuido. Então, eu acho que isso é muito importante, ser genuíno desde o começo, porque para mim não adianta. Não toleramos. Você, mulher, pode fazer isso, se isso para dentro não está sendo vivenciado e monitorado. Acho que canais de denúncia e de apoio isentos é extremamente importante. Isso é uma coisa que é um valor para a gente, inclusive o sigilo sobre a vítima, a autonomia para cuidar dessa vítima. Então, não adianta dizer, tem um canal aqui, mas me passe os dados que eu vou decidir o que eu faço. Então, é um princípio da Livre de Assédio que a gente tem, inclusive as marcas ajudam muito a gente a entrar nesses ambientes com essa força de dizer, olha, tem que ter autonomia, porque aí é isso, seja porque é vítima de racismo, que não vai ser confrontado com a vítima, que vai ter um cuidado, né? Seja porque foi o protocolo, ou não se cale, ou não é não, seja LGBTfobia, tudo isso tem que ser muito honrado, senão isso fica muito fácil de ser uma peça manipulada. E aí, a reputação está em jogo e, principalmente, a dignidade daquela vítima, que está falando de dignidade. E eu acho legal dois aspectos aqui, do ponto de vista, um dos valores da companhia, da Heineken, do grupo Heineken, é respeito e cuidado. Então, realmente, se a gente não viver isso na prática, naturalmente, a reputação, uma perna da reputação já é perdida. E eu acho que o outro ponto que é sobre reputação é realmente a solidez das ações que você faz. Então, de alguma maneira, olha a Ana aqui como da Livre, eu sei que tem outros treinamentos para sair junto com a Simpla aí em breve, que estão em discussão. Então, assim, como realmente está solidificado é genuíno e, acima de tudo, de fato é consistente. Você vê exatamente numa conversa igual a essa, e de repente a Ana podia estar dando exemplos de boas práticas que outras parceiros dela têm, que de repente a gente poderia incluir, e no final das contas aqui tem uma lista de
de bons produtos que a gente vem fazendo juntos e que ela é testemunha, assim como eu, de que eu estou executando isso como companhia. Então, acho que, Natália, fazendo uma provocação, acho que reputação é muito sobre isso, né? Eventualmente é ter consistência, ter os melhores parceiros e realmente você começar a ver os produtos disso reverberando de uma maneira super positiva, né? Até em situações críticas como grandes eventos ou mesmo carnaval. Exatamente, porque quando a gente fala, Marina, de grandes eventos, não tem como fugir, né, de impactos, enfim, e dessa realidade que ainda atinge a sociedade brasileira. Enfim, a gente vive aí uma questão cultural com assédio, racismo, preconceitos, e elas se manifestam nesses eventos, nessas oportunidades com muito mais, de forma muito mais intensa. E aí, nesses eventos, Marina, de grande visibilidade, as campanhas, elas também ganham mais relevância e elas precisam criar, né, experiências mais autênticas. E aí você está falando aí da importância da rede de parceiros, de tudo estar conectado com a intencionalidade da marca. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse como é que é possível transformar essas interações num reforço positivo, muitas vezes, para a reputação da marca. Quais são os principais, né? Fora aí a escolha, a conexão com um parceiro completamente desalinhado com a sua estratégia, com a sua cultura, o que pode gerar, de erro aí que podem comprometer a sua conexão com o público, impactar na sua reputação e na sua imagem aí por muito tempo. Muitas vezes a gente vê isso acontecer com marcas, né? Eu acho que onde é que você acha que pega, principalmente? Claro, vamos por partes. Acho que especificamente a Heineken ensinou o brasileiro a consumir por um malte e teve muito sucesso com a marca Heineken, que é líder aí no segmento premium. E na sequência a gente tem aí a aplicação desse mesmo conceito da cerveja, do líquido por um malte, para uma marca super importante, que é a marca Amstel. E a Amstel tem entre suas credenciais o apoio ao patrocinador do Carnaval de São Paulo, Carnaval de Olinda, de Recife, e ela tem como território a diversidade e a inclusão. Então, acho que de alguma maneira ela já tem um mote de que você pode ser o que você quiser. E isso combina muito com o carnaval e também eu acho que ele tem esse contraponto do limite, de que a liberdade para você ser o que você quiser também tem que ser respeitado, assim como todas as outras dimensões, acho que do assédio. E isso é uma escolha feliz dessa marca estar tão participativa, dela ser uma grande patrocinadora do carnaval, dentro desse conceito aí de respeito e liberdade, que eu acho que naturalmente traz muito esse endosso de direitos humanos e de como, no final das contas, a gente existe de uma maneira coletiva e a questão do combate a questões de dano e negativos que a Ana comenta é parte fundamental aqui da construção da reputação da marca. Então, eu só consigo realmente participar de dimensões como diversidade, inclusão e futebol numa mesma marca, que são as grandes dimensões de Amstel, se eventualmente eu tiver respeito. E o que parece, a princípio, o público tão diverso, no final das contas, é muito complementar. No final das contas, a gente quer possível, sim, de uma maneira respeitosa, existir nessas dimensões, tanto do futebol como da diversidade e inclusão. Acho que o segundo ponto é sobre como a principal marca da companhia é a marca Heineken. E você vai ver o Enjoy Responsibly, que é muito o código de consumo responsável, presente de uma maneira muito ativa. Então, significa que eu uso a minha principal marca para falar de consumo responsável. E isso não é só o carnaval o ano todo. Efetivamente, eu sei que meu produto é muito consumido, a marca Heineken, durante o carnaval, mas a questão do consumo responsável é algo que eu trabalho o ano inteiro, através da minha principal marca. E eu acho que, por fim, é realmente o grupo Heineken, que é o corporativo, e que eu de novo, sustento aqui a responsabilidade de você falar com a marca Amstel, com a marca Heineken, contar as boas histórias de cada uma das marcas, como Lagunitas, como Fizz, que é não alcoólico, como Eisenbahn, enfim, marcas super importantes, e que também tem uma campanha
sob a bandeira que a gente chama Pega Leve, que é a bandeira que provoca os nossos consumidores e os nossos seguidores a refletir sobre o consumo responsável, e ela é potencializada agora no Carnaval, ela já sai aí de dezembro e janeiro fazendo as provocações com relação às festas de final de ano e como a gente entra o ano novo pensando, e sai agora com essa pitada, essa dedicação mais ostensiva durante o período de carnaval, exatamente para fazer essas provocações sobre a forma correta de consumir os meus produtos, e se você está num momento bacana de consumir álcool, e se não, que alternativas a gente tem. Eu acho que esses são os pontos principais, assim. E durante esse período, a gente também faz essa reflexão interna. A Heineken, naturalmente, ela já é parceira aí da Livre, ela tem, ela é signatária aqui em São Paulo, né, do Ninguém Se Cala, que é uma iniciativa do Ministério Público com relação ao combate ao assédio. A gente também é parceiro do Instituto Avon na coalizão de empresas que combatem aí a questão da violência contra o público feminino. Então, também é nesse período do ano que você acaba aí usufruindo das coisas boas e das boas relações que a gente tem, para transportar essa mensagem, fazer o letramento dos nossos colaboradores e consumidores do que é certo, o que é errado, e que veículos a companhia dispõe, ora através das nossas marcas, ora através dos canais aqui corporativos, para que você promova aí as denúncias e se sinta acolhido numa eventual situação ruim de assédio, tá? Ou até de consumo irresponsável dos meus produtos. E, Marina, a gente vê nesse posicionamento da Heineken uma mudança radical, né? Uma marca de cerveja, alguns anos atrás, iria estimular o consumo né, deliberado, o consumo sem limites, e hoje vocês falam com o cuidado de olhar, se você está no seu momento, isso cabe para você consumir 1 ou 9 ou 10 cervejas, então trazer essa análise, isso mostra aí um olhar genuíno e de preocupação, muito legal, estou aprendendo muito com vocês hoje. E aí, Ana, dentro, né, desse olhar, dessa experiência que Marina está compartilhando com a gente, com tantas ações de marketing, né, dentro do Carnaval, que a gente vê ativações, marcas para todos os lados, sob a sua ótica, e como é que como é que as grandes marcas não se destacam só, né? Garantem não só esse destaque, mas também, acho que a Marina já deu grandes exemplos aqui, mas de como ter um compromisso genuíno, uma preocupação verdadeira com as questões, né, de assédio e de preconceito nesse período, sem cair ali naquelas armadilhas de marketing vazio, que eu acho que também não colam mais, né? O consumidor já tem um olhar mais crítico para isso, e as marcas precisam estar muito mais atentas, né, Ana? Acho que com certeza. Então, assim, quando você me fala sobre isso, assim, eu digo que é muito fácil copiar cartaz. Então, eu vi que colocou um cartaz ali, deu um recall, tá mostrando que minha reputação tá bacana. Você, mulher, você é isso, você aqui, até usa a frase da Djamila, aquela coisa, né? Mais amor, por favor. Sim, tá vazio, gente. Vai ser nas ações que a gente vai ver. Não cola mais, né? Não cola. E eu venho percebendo a cada ano no Carnaval, a gente já faz Carnaval há 7 anos, né? Essa evolução da cobrança do patrocinador e da colaboração com quem está ali também trabalhando, vendendo a cerveja, atuando naquele Carnaval. Então, quando a gente fala dos espaços privados, e eu trouxe aqui, assim, a gente viveu muito recentemente uma crise em relação a trabalho, né, análogo à escravidão, a acusação disso, daquilo, outro, que é complexo de novo, porque quando você está num evento, são camadas, e muitas vezes assim, a pessoa diz, não, mas eu tenho um contrato que se o fornecedor lá na frente fizer alguma besteira, paga uma multa. Como isso é fiscalizado, como isso acontece. Então, quando eu falo de auditoria de uma marca que se implica ali, que eu digo, eu mesma sou auditada, né, se eu estou tratando meu time bem, já é um lugar de olhar. Mas quando a gente fala do Carnaval, a gente não tem como não falar de, em Salvador, ambulantes, aqui em Olinda, falando de empreendedoras e empreendedores do Carnaval, que eu achei muito bacana. Qual é a qualidade de trabalho que você está dando para esse pessoal? Seja se você vira um stakeholder apoiando materialmente, seja se você é um influenciador e cobra. Então, isso eu venho vendo que está sendo um lastro de reputação gigantesco. Como você cuida, como você apoia, como você cobra que aqueles órgãos públicos, que no geral são municípios, estão dando estruturas. Então, está tendo aí um lugar de uma camada que é muito bacana, porque isso é a evolução da sociedade. Não existe sociedade segura se você também não está olhando para o elo mais frágil,
E o elo mais frágil é realmente o empreendedor, a empreendedora, quem está ali com medo de perder o emprego. Então, isso é muito bacana o diálogo que vem tendo. Né? Ministério Público que entra junto, então eu quero participar desse movimento e é convidado. Quando vem atrás era tipo, vou até fugir, não quero escutar, não atendo. Estamos indo para a mesma mesa. Então, eu percebo que isso está chegando também. Eu estava em Salvador, inclusive, no dia do lançamento da cartilha que a gente fez com o Simpla, Marina, e eu me lembro de conversar com os repórteres falando do evento da Beyoncé. Vocês viram como os funcionários tinham dignidade? Eu descobri que eles tinham pausa para sentar os garçons. Gente, isso é uma coisa que é para ser muito óbvia, mas não é. Então, isso é uma oportunidade de fazer o mínimo, mas também está trazendo dignidade. Quando a gente fala de direitos humanos, é sobre isso, é respeito para todo mundo. Respeito também versa sobre a qualidade que você dá ali para quem está trabalhando. Respeito e qualidade de vida, né, Ana? É o mínimo que as pessoas querem, merecem, e a gente, enquanto sociedade, não só como empresas, a gente deve ficar atento, né, no nosso dia a dia, onde a gente consome, como as pessoas estão trabalhando ali, se existe um mínimo de dignidade, e dentro, né, desse mundo absolutamente amplo que vocês trazem experiências maravilhosas aqui. Queria que vocês deixassem aqui no Arena de Ideias alguma dica, né, alguma percepção, orientação, análise de vocês para gestores e porta-vozes, de como ter esse olhar atento, de como eles precisam enxergar e olhar as equipes, seja ali no atendimento, né, do público geral, tanto quanto na gestão ali da estratégia da empresa. Como é que quais as dicas vocês deixariam para que esses gestores, porta-vozes olhem e atuem de forma rápida e eficiente nas situações mais imprevisíveis, como um carnaval, que tudo pode acontecer o tempo todo? Ana, eu vou tomar a liberdade, porque você é minha grande referência, então tenho certeza que o que eu não cobri vai estar coberto por você na sua fala. Eu vou voltar muito sobre o valor da companhia, sobre a parte de respeito e cuidado. E o Maurício, que é o CEO, tem uma questão de o sonho da companhia de ter certeza da nossa estrela em cada coração, em cada copo. E eu tenho um viés dessa frase, que é sobre eu só vou estar em todos os lugares e em todos os corações, e realmente eu promover o impacto positivo, se eu tiver de uma forma legítima, realmente conectada. E eu não tenho dúvida de que isso só é possível se você tiver um ambiente, um lugar adequado para existir na sua máxima potencialidade, na sua máxima tranquilidade. E é interessante como, quando você pega essa frase e você conecta aí nesse ambiente saudável para existir, como realmente você amarra todas as marcas, todos os públicos, todas as situações de consumo do meu produto, do álcool, do sem álcool. E aí, à medida como você amplifica e explica isso, como isso está conectado com a questão do combate ao assédio ou ao consumo responsável, acho que é a primeira dica, como é muito legítimo, como está totalmente alinhado com o sonho, com a estratégia da companhia. Acho que essa é a minha primeira dica. E o segundo, realmente, o entendimento que vem sendo promovido do ponto de vista de reputação, que realmente reputação não é uma coisa ali da matéria de jornal da porta para fora. Realmente, reputação, ela está diretamente alinhada com o papel do indivíduo, criando esse ambiente do colaborador da Heineken, do fornecedor da Heineken e da consequência que pode acontecer se uma situação ruim passar para o meu consumidor, para o meu cliente, e como isso abala diretamente a reputação e a forma como eu faço negócio no Brasil. Então, e no mundo, acho que está numa linha de raciocínio de que um bom ambiente protege a reputação e cria esse ambiente positivo para eu fazer negócio, para eu vender meu produto, para você consumir o meu produto. Então, acho que, sem falso pragmatismo, a gente alinha esse objetivo de empresa à questão do indivíduo e do colaborador, que eu acho que é um segundo sucesso. Tá? Então, essa amarração com reputação e como a gente existe como companhia, como a gente colabora com esse ponto. E eu acho que, por fim, a Ana é a grande referência aqui, mas o letramento, a educação, não só do que é assédio, sim, isso é uma situação ruim. Você está passando por uma situação que é danosa, vai te fazer mal. Sim, isso é consumo irresponsável do meu produto, mesmo eu vendendo cerveja. Eu não apoio essa situação. E quando você passar por uma situação igual a essa, ter certeza do que você dispõe para falar.
Então, acho que o Speak Up, a gente tem o Heineken Mulher, os programas internos abertos e seguros para que você faça a denúncia, são fundamentais, vem trazendo resultados bastante positivos para a companhia. Então, acho que eu vou fechar nessas 3 pontos, assim, de que legítimo conectado com a companhia, sim, somos uma empresa, mas nem por isso isso nos falta, é inegociável. E, por fim, confia no processo. Temos um processo confidencial, aberto, para que você faça denúncias e juntos a gente lute contra assédio ou mesmo situações em que o consumo responsável do meu produto esteja promovendo uma situação insegura ou inadequada para você como colaborador, como cliente ou mesmo como consumidor, tá? Perfeito, Marina. Eu tenho muito pouco a acrescentar, mas eu posso falar sobre percepção, talvez. Então, assim, eu tenho acompanhado ao longo desses anos assim, o poder da influência das marcas com os stakeholders. E eu vou para uma camada que transcende até a iniciativa privada. Você vê aí marcas que tenham cuidado, falar com gestores públicos, como eu estou, inclusive hoje eu falo do Nordeste, porque ontem em Olinda teve o lançamento do protocolo do Carnaval, que vai ter lá ponto de acolhimento, não só para quem está brincando, mas para quem está trabalhando no carnaval, com um funil de atendimento, como vocês também estão ajudando a amadurecer política pública. Porque na hora que você olha, eu sou uma marca, eu cobro boas práticas, eu vou patrocinar o seu carnaval, eu quero saber qual é o funil de atendimento para aquele ambulante, empreendedor que está com a criança. Não pode ter trabalho infantil. E aí você começa a provocar. E eu sei que não é da noite para o dia, eu sei que é uma construção, e você começa a ver uma evolução que, na preparação daquela festa, para poder estar no padrão da marca que é patrocinadora, você tem esse equipamento, isso deixa um lastro, um senso de dignidade e cidadania, que eu acho que isso aqui eu termino falando, do que é o grande legado que a gente vem construindo como sociedade, onde cada um faz sua parte. Então, eu acho que, para mim, também, se eu fosse dizer como gestor, se você vai se articular com a iniciativa pública, não tenha medo de cobrar. Qual é o funil de atendimento? Qual é a governança? Porque equipamento, gente, já tem muita coisa. Muitas vezes o que a gente precisa se organizem e mostrem para mim que está organizado. E isso é bom para todo mundo, não só para quem está na ponta, mas para a sociedade como um todo, porque traz transparência e traz também cidadania. É isso, Ana, Marina. Olha, muito obrigada. Eu aprendi muito com vocês duas hoje. Garanto que terça-feira, sei lá, segunda-feira, quando eu estiver lá no meu bloquinho de carnaval, eu vou enxergar desde a estratégia da marca, quando eu olhar a Heineken, até ali o cidadão que está trabalhando, que eu acho que todo dia a gente tem que rever esse nosso olhar, né, Ana? Eu vou enxergar de outro jeito. Vocês duas vão ver na minha memória, com certeza. Mesmo que eu esteja ali curtindo, tomando minha cervejinha, viu, Marina? Eu acho que faz parte a gente trazer essa responsabilidade para o nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer muito vocês por essa conversa super rica e agradecer a todos que acompanham o Arena de Ideias. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de seguir o nosso podcast. Caso você tenha perdido, não tem problema. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Muito obrigada, meninas, e até a próxima. Um beijo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Um prazer. Bom carnaval, gente, para todo mundo. Bom carnaval! Viu? Divirtam-se. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina.
reputação para transformar.